grava, velho. Já? Jake. Tá gravando? Já aí? Já. Beleza? Olá, colaboradores da Bemol, tudo bem? Eu sou o Diego Siqueira, essa é a segunda edição do XP Talk. Nós estamos aqui no segundo dia da Agile Brasil em Belo Horizonte, presente mais uma vez com nossos companheiros aqui de Bemol que puderam estar presentes conosco. E é importante a gente lembrar que o grande objetivo do XP Talk é levar um pouco dos eventos que a gente vê estar presente para todos vocês que não puderam estar conosco aqui ao longo dessa jornada. Tá? Mais uma vez, estou com os nossos amigos, apresentem-se aí, galera, por favor. Mas é, Eu sou o Eric, lá do setor de planejamento e controle, e sou um agregado aí do XP Lab, né? Mas estou participando aqui do evento, gostando muito, e estou aí com essa galera aí. Sou Ian Costa do XP Lab também. Então aí mais um dia desse evento para passar esse conhecimento para vocês. Lucas Almeida, do XP Lab. Lucas Afonso do XP Lab, Salomão, Mais conhecido como mais conhecido Salomão. Bem, eu acho que o vídeo de hoje a gente vai tentar tratar de um dos temas que nós vimos aqui na manhã do evento de hoje, que fala um pouco da jornada do herói e como as empresas encaram ter profissionais tratados enquanto heróis dentro dos seus departamentos ou na organização como um todo. Né? Um dos temas que foi levantado aqui foi: será que as empresas gostam de fato de ter esses heróis? Ou por que essas pessoas terminam virando heróis dentro dessa jornada? E aí, galera, o que é que vocês acham, de acordo com o que nós vimos hoje de manhã? Quais são os principais fatores para que as pessoas sejam identificadas enquanto heróis dentro das organizações? Eu acho que para contextualizar um pouco, tiveram várias ideias, né, na verdade, e aí algumas das ideias que surgiram foi justamente a questão dos contratempos. Por que surgem os heróis? Então, os heróis são aqueles que normalmente aparecem para resolver um problema que ninguém está conseguindo resolver, ou que ninguém resolveu, ou que ninguém viu. E normalmente com contratempos, e todo projeto, né, ele possui essa questão de contratempos. Pode dar errado a qualquer momento, seja por uma coisa que a gente não planejou, que a gente não tinha visto. Isso acontece, isso é normal, só que o grande problema que todos aqui levantaram, né, foi em cima de como fazer que isso não vire rotina, né, que a gente não tenha só um herói, mas que todos possam assumir a responsabilidade de lidar com os contratempos. Porque o que acontece na maioria das vezes é que uma pessoa uma vez resolve o problema, e aí as outras, observando isso, acabam se acomodando e falando assim: não, se tudo der errado, fulano vai lá resolver. Esse que é o grande problema. E uma das coisas destacadas também foi que geralmente o herói é aquele cara que trabalha na madrugada, faz milhões de horas extras, é o cara que tá se matando, né? Como é que eles falaram, a Cecília, né, falou aí na palestra. E isso é o mais interessante. Foi um debate, surgiram diversas questões como as empresas querem ter heróis, elas não querem ter heróis, ou se querem e têm, como fazer para elas acabarem com essa cultura de delimitar alguém para ser herói. O que eu percebi bastante é que tudo isso, todo esse papo de herói, todo reconhecimento gira em torno de indivíduo, né? De uma pessoa só, como o Lucas falou aí. Pois é, e essa questão do herói ela vai virando uma bola de neve, porque na verdade ele surge, como o Lucas falou, a partir de um problema que surge, um contratempo em algum projeto, e ela vai lá e consegue resolver. E aí nisso que ela consegue resolver de forma rápida, ela vai adquirindo informações preciosas para ela, só que o que acontece é que não há o compartilhamento desse conhecimento. E aí fica tudo para ela. Aí ela tem uma informação a mais em relação aos outros, e aí quando surge um outro problema mais complexo, é ela que vai conseguir resolver, porque ninguém soube como ela resolveu o anterior. E aí ela vai se tornando um herói cada vez mais forte ali, e fica cada vez mais difícil se desprender dessa pessoa. É como se o conhecimento virasse commodity dentro da jornada de um time ou de uma jornada de organização, e as pessoas que tivessem essas micro-informações, que possa se chamar, utilizem disso para se jogar cada vez mais para cima e deixar as outras pessoas do seu time um pouco de lado. Exatamente. Uma coisa assim que o pessoal falou bastante também na palestra, né? Além de a informação ficar concentrada com esse indivíduo que acaba recebendo esse nome de herói,
é que muitas das vezes esse indivíduo não compartilha essa informação, né? Não compartilha esse conhecimento, ele fica nessa posição de herói e toda vez que a organização tem um problema, tem um imprevisto, ela sabe quem recorrer, aquele herói, né? Mas ele acaba ocupando essa posição justamente porque ele não delega as atividades para outras pessoas do time ou simplesmente porque não compartilha as informações, né? E um ponto interessante que eles levantaram aqui, por que ele não compartilha essas informações, né? Uma questão que falaram bastante é em relação à confiança, né? Será que ele não tem confiança no time dele para compartilhar essas informações? Ou ele gosta de ser herói, né? Ou ele gosta de ser herói, né? E o que a organização quer também? Quer ter um herói? Não quer ter um herói? Então essa questão foi bastante discutida aqui, mas assim, o interessante é que a gente tenha um time, né? Digamos assim, um time de heróis, né? E não só um indivíduo, mas que todos possam crescer juntos, né? E o grande problema é que a maioria das empresas, elas valorizam esses heróis e normalmente são esses heróis que são promovidos a cargos superiores ou seja, as pessoas elas estão sendo promovidas não porque elas estão ajudando outras pessoas a se desenvolver, mas porque elas estão tendo informações diferentes das outras, estão guardando isso para si, estão sabendo vender para as pessoas de cima, talvez, enfim. E aí, uma das coisas que falaram bastante, e aí que o Eric falou também, é justamente a confiança. E a confiança ela tem que partir de todos os níveis, de todas as pessoas dentro de uma empresa, na verdade. Porque o que acontece é que a alta gestão acaba tendo mais confiança em determinadas pessoas, porque essas pessoas estão resolvendo alguns problemas, às vezes de madrugada, às vezes, enfim, durante toda a jornada de trabalho. E essas pessoas, talvez de camada intermediária, também têm confiança em determinadas pessoas de baixo e isso acaba se tornando um ciclo vicioso, em vez de, a partir do problema que surgiu, né, para levantar esse herói. Acho que isso seria uma das soluções que o Ian estava falando de compartilhamento. A partir do momento que surgiu um problema e uma pessoa resolveu, e não tem problema uma pessoa realmente tomar a causa para si e resolver, isso não tem problema, isso acontece, mas a partir do ponto em que aconteceu esse problema, começar a falar com o time como evitar aquele problema e compartilhar como é que foi resolvido aquele problema, né? Até porque a gente nunca sabe, né? De repente essa pessoa que resolveu esse problema, nesse dia ela estava disponível, mas em um outro dia, talvez ela não esteja disponível para resolver o problema. Eu acho que um ponto importante de colocar dentro disso aí é que ter heróis não necessariamente é sempre nocivo. É importante que nós tenhamos heróis, essas pessoas em alguns momentos vão sobressair, porque para um assunto específico elas vão ter uma competência técnica para que elas prontamente consigam resolver essa situação. Acho que a grande complexidade por trás de tudo isso aí é que esse heroísmo se torne perene, ou essa liderança que era para ser algo completamente circunstancial, se torne algo duradouro. E aí o fato de as pessoas esperarem para que alguém sempre tome a frente de alguma coisa para resolver problemas, vai lhes fazer ficar aguardando, ao invés de elas se colocarem à disposição para resolver esses problemas. Isso entra num contexto muito importante dentro dessa jornada de criação de ambientes um pouco mais colaborativos, porque dentro dessa troca de conhecimento, à medida com que essas lideranças vão emergindo, elas vão trocando conhecimentos, vão formando outras pessoas, em momentos onde só elas poderiam resolver, elas podem se colocar à frente para poder contribuir em cima de tudo aquilo ali. A gente já começa a gerar um outro fenômeno, que é o fenômeno da colaboração dentro desse tipo de ambiente. Quando a gente não tem colaboração, a gente tem competição, que é o completamente oposto de tudo isso que a gente tem visto, que a gente tem pregado na maioria do tempo, né? Mas é importante saber que a gente só consegue ter colaboração em ambiente que a gente também tem autonomia para poder ter a troca de conhecimento de maneira sustentável entre os integrantes que estão dentro do time. E aí o oposto de autonomia é heteronomia, que é justamente esse cenário onde as pessoas competem e utilizam as informações que elas têm enquanto commodity para se colocar à frente das outras que estão dentro dos mesmos ambientes ou competindo por posições ou cargos que elas desejam alcançar dentro desse cenário organizacional. Isso se encaixa até um pouco com a palestra de ontem que a gente viu sobre métricas individuais e métricas de time, que todo e qualquer tipo de métrica que te leve a de alguma forma competir com o outro, seja eu lembro disso, que eu tive uma experiência de trabalho alguns anos atrás, em que as minhas metas
elas eram diferentes das metas do meu time. E isso não é muito lógico, assim, porque de certa forma eu tenho que atingir determinado nível ou padrão ali do processo, em que não necessariamente era a mesma coisa que o meu parceiro do lado tinha que fazer. E isso, de alguma forma, em algum momento, se eu precisasse do meu parceiro para atingir a minha meta, eu não ia conseguir, porque ele estava tentando cumprir as metas deles, eu estava tentando cumprir a minha meta, e hoje eu percebo o quanto que isso era nocivo, e quanto que isso não faz sentido, porque é simplesmente, a gente não estava trabalhando para a mesma coisa, eu estava trabalhando para uma coisa individual, e o meu parceiro do lado estava trabalhando para uma coisa dele. Em algum momento isso ia se tornar uma competição. Poderia ter um ambiente agradável e de harmonia, poderia, mas as metas em si não estavam ajudando para isso. Eu não sei se era esse caso específico que vocês viveram lá, Lucas, mas esse tipo de cenário é muito comum, onde tu tens especialistas trabalhando em cima de demandas específicas e onde eles nunca têm a oportunidade de colocar o seu conhecimento à disposição para formar outra pessoa e fazer com que ela seja tão competente ou tão boa em determinado assunto como você mesmo é. Eu entendo até que dentro desse tipo de cenário as pessoas realmente não querem fazer isso porque tu a princípio estás formando alguém para ser teu concorrente no final das contas. É um trabalho meio que autodestrutivo se a gente for olhar por esse tipo de viés. Mas como é que vocês acham que a gente consegue fazer com que as pessoas dentro de um time colaborativo troquem conhecimento de forma sustentável e o resultado que seja gerado favoreça a organização e não necessariamente um indivíduo de forma específica? Que isso que o Lucas falou é bem interessante, porque o ambiente onde a pessoa está inserida, ela conta muito para essa questão de colaborativa, né? De você ensinar o outro sabendo que você está agregando para o time, que você está agregando para a vida daquela pessoa e que aquela pessoa vai ajudar o time como um todo e que vocês vão crescer juntos. Então você não tem uma competição. Então é um compartilhamento de conhecimento saudável. É algo que você vai fazer sabendo que você não está formando um competidor ou alguém que vai te tirar do foco, não é isso, né? Mas você vai estar agregando para a vida daquela pessoa, para a organização, para o time, e aí você vai estar crescendo junto. Então o ambiente tem que ser favorável para isso. Então tem que ser um ambiente que você possa ter liberdade para fazer esse tipo de coisa. Antes de você... Ainda antes de você promover um ambiente desse, eu acho que a primeira coisa que deve ser feita para a gente conseguir quebrar qualquer tipo de barreira, para a gente avançar nesse sentido, primeiro a gente tem que começar a conhecer as pessoas, eu acho. Isso. A gente tem que começar a entender os propósitos delas, o que elas querem fazer, porque acho que no final tem muitas empresas aí que tentam criar ambientes bonitos e confortáveis e agradáveis e muitos benefícios, mas no final do dia ainda não sabem o que faz feliz o Lucas, o que faz feliz o Ian, o Eric. E aí isso se torna só mais assim um prêmio, mais um reconhecimento, mais uma métrica individual para a pessoa poder levantar a bandeira lá na rua e falar assim, eu trabalho em tal lugar e é assim e tal. É um troféu, vira um troféu social, né? Depois de tudo isso. Mas interessante, hoje alguém comentou aí durante o debate que foi Scrum Master de algum projeto e aí estava vendo algum problema e quando ela foi tentar resolver com todos, o problema todo se voltou para uma única pessoa, porque só era ele que sabia fazer as coisas. Aí ela falou, então, beleza, se o cara tiver dor de barriga, vai parar o projeto por causa disso. Não anda empresa. Não anda. E aí depois ela mostrou na tela ali, no telão, uma frase que eu achei até interessante, que é: não se prenda a fazer coisas, mais ou menos assim, não se prenda a fazer coisas que você sempre faz na empresa. Divulgue o que você está fazendo para que todo mundo do time consiga fazer a mesma coisa. E nisso aí eu penso que o problema disso tudo sempre cai na individualização, né? No individual, o problema de tudo é isso, parece simples, o problema é assim, a gente chega simples, só que que no final das contas, o propósito do time todo tem que estar alinhado para não acontecer isso. Não é o indivíduo que tem que ser eficaz, é o time. Isso, porque aí se cada um focar em uma parte do projeto e ninguém compartilhar o que está acontecendo tudo, ninguém tem uma visão de onde a gente quer chegar no final, aí começa a surgir esses heróis em específicos e ficar muito dependente de certas pessoas. Como é que vocês acham, se dentro de um departamento, se dentro de um silo, se dentro de um grupo, a gente tem uma perspectiva de individualismo altamente forte, que faça com que a gente não consiga empatizar com as pessoas que estão dentro do mesmo silo, do mesmo grupo ou do mesmo departamento onde a gente vive,
quando é que vocês acham que a gente vai começar a conseguir empatizar com os problemas do departamento, do silo ou do grupo vizinho, para que no final das contas nós, enquanto organização, possamos entregar resultados mais palpáveis e ricos para os nossos clientes no final das contas? Não tem como. É impossível. Se eu compito com o meu colega de trabalho, como é que eu não vou competir Se eu não tô nem aí pro que o Rio tá fazendo no dia a dia dele, ou se eu não me interesso em aprender, como é que eu vou me interessar por outro departamento? Não faz sentido. Só gostar da pessoa. Né? Exatamente. Eu acho que isso reflete num cenário muito interessante que a gente tem vivido lá dentro. Eu acho que o Eric é fruto disso também. A gente tem passado por um processo de transformação digital agora, onde na cabeça de muita gente basicamente é meio que só aprender o Python, e o Python ou a linguagem de programação, a lógica de programação vai fazer com que as pessoas sejam profissionais diferentes. Eu não acredito muito nisso particularmente. Eu acho que o mindset em si é algo muito mais rico do que necessariamente a própria linguagem de programação que se aprende. O fato de saber lidar com as pessoas, de saber trabalhar de forma colaborativa, de entender que a autonomia é diferente de liberdade, eu acho que isso é o principal ao longo dessa jornada. E é por isso também que a gente lá dentro do XP Lab não tem atuado apenas com cursos de formação de pessoas em Python, em si trazendo as pessoas para serem imersas lá dentro, assim como o Eric foi por mais de 30 dias, assim como a Natália da farmácia está participando disso agora, como a Sheila Benchimol participou, como a Yasmin Rodrigues do marketing também participou, para que a gente consiga disseminar dentro da organização não apenas profissionais que utilizem o conhecimento da lógica de programação do Python para se sobressair frente a outros, mas que eles consigam voltar para os seus departamentos e viralizar aquilo que a gente tanto consome, viralizar não, polinizar, tudo aquilo que a gente tanto consome e propaga lá dentro, assim, olha, tu só vai ser um melhor profissional se tu ajudar com que teu companheiro seja tão bom quanto você é, e não necessariamente que você queira se colocar enquanto melhor que ele e ganhar méritos sozinho. Eu acho que eu podia deixar até um convite aberto para as pessoas, para que elas conhecessem um pouco mais o XP Lab, que elas estivessem lá dentro também conosco, vivendo essa jornada, mas eu acho que nada melhor do que o Eric para fazer esse convite para as pessoas e dizer o que é que elas podem encontrar lá dentro. Foi muito bacana o Diego ter lembrado do período que eu passei lá, que na verdade eu nunca saí, né? Na verdade eu voltei para minha mesa, mas o XP Lab eu tô sempre lá dentro. Lá. Não necessariamente no espaço físico, né? Mas é porque, assim como o Diego falou, a parte de programação eu acho que foi só um pontinho a mais ali na minha carreira. E lá dentro do XP eu ia muito mais pelo ambiente colaborativo, pela questão de agilidade, pela questão de compartilhamento de conhecimento, por todas as questões que fazem o ambiente ser muito mais, agregar muito mais na organização do que propriamente dito na programação. Então, assim, eu estou aqui hoje, inclusive, como agregado aqui do XP Lab, aprendendo mais um pouco, levando isso lá para o setor, compartilhando o conhecimento que eu aprendi lá no XP Lab. E assim, eu me sinto muito bem em compartilhar, me sinto muito bem em ver outras pessoas crescendo a partir do que eu estou passando para elas. E o time só tende a melhorar, só tende a ganhar, e a organização só tende a ganhar. Então, acho que vai muito além de só programar, vai mais assim de você se importar com as pessoas que estão próximas de você, saber que elas também precisam saber o que você faz, compartilhar tudo que você aprendeu até aqui e ver ela crescer. Isso para mim não tem preço. E então acho que se você tiver a oportunidade de passar um tempo lá no XP Lab e aprender tudo isso, além da programação, com certeza você tende a agregar muito no seu time, não só na sua vida profissional, pessoal, mas com certeza levar esse conhecimento para o time, compartilhar com as pessoas da organização, isso vai trazer muito mais retorno, além da programação, claro. Acho que vocês querem se pronunciar ainda ou a gente consegue fechar o segundo dia? Acho que é isso. Beleza, gente, obrigado por terem dedicado um pedaço do dia de vocês para nos ouvirem e nos verem aqui dentro da plataforma Zap. Essa é uma das iniciativas que a gente quer continuar fazendo, e eu incentivo que vocês propaguem esse tipo de informação para os seus pares de trabalho, para que eles consigam também gravar esses vídeos e permitir que vocês estejam um pouco mais próximos dos eventos que eles estejam presentes. Obrigado pela participação de todos. Esse foi o segundo dia do Agile Brasil aqui no XP Talk. Valeu, galera. Até mais. Bora fazer a A entrada. entrada.